Bom dia, pessoal. A gente vai começar a nossa matéria hoje falando sobre intervalos reais. Intervalos reais, eles são conjuntos numéricos, tá? São os conjuntos numéricos que são compostos pelos números reais e é uma sequência de números. Então, a gente representa esses conjuntos, esses intervalos, como se a gente pegasse a reta real e desse um corte nela. Então, por exemplo, se eu pego a reta real do número 2 ao número 7, por exemplo, eu dou um corte do 2 ao 7. Sendo que como os números reais, eles são densos, né? Eles têm muito... a gente não consegue determinar, fazer uma sequência, né, em relação à ordem. Tipo, se eu, a partir do número 2, eu quiser descobrir quem é o próximo número para fazer um sequenciamento, né? Eu não consigo, né? Porque, tipo, eu tenho o número 2, vou colocar... Se eu pensar, o 2,1 vem depois do 2. Mas só que antes do 2,1 tem o 2,01. E antes do 2,01 tem o 2,001. E assim eu posso colocar quantos zeros eu quiser e nunca vou conseguir descobrir quem é o próximo número a partir do 2. Então, por esse motivo, a gente faz um artifício para dizer se o 2 pertence ou não a esse corte que a gente dá. Então, os intervalos reais, a gente vai fazer essa situação de acordo com o que for pedido no problema. Intervalos reais. Certos subconjuntos de R determinados por desigualdades. O que é desigualdade? É esse sinalzinho de menor ou maior, né? Porque quando não é igual, ou ele é menor ou é maior, por isso que é desigual, né? Desigualdade. Tem grande importância na matemática, que são os intervalos. Assim, dados dois números reais A e B, com A menor que B, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro a gente vai identificar essa notação. Intervalo aberto. O que é o intervalo aberto? É aquela situação que eu falei. Se, por exemplo, quiser fazer um conjunto numérico, onde contém os números que são maiores que o 2 e menores que o 7, então ele vai ficar compreendido. Imagina que esse A é o 2 e esse B é o 7. Então os números têm que ser maiores do que o 2 e menores que o 7. Então é exatamente essa região que está aqui destacada. Mas como eu quero números que são maiores que o 2, ou seja, o 2 não serve, e eu quero que os números sejam menores que o 7, ou seja, o 7 não serve, a maneira que eu tenho de excluir desse meu corte, né, na reta real, é manter essa bolinha aqui, tá vendo uma bolinha branca aqui? Essa bolinha branca a gente diz que é uma bolinha aberta, tá? Então ela está branca porque ela não está preenchida com cor, né? Ela está aberta, não tem cor nenhuma aqui, ela está branca porque o papel aqui, né, é branco. Então aqui é a bolinha aberta. Bolinha aberta significa que não pertence ao intervalo. Quem pertence? O próximo número. Aí pergunta, mas professor, se esse não pertence, por que eu não coloco logo quem é o próximo número? É porque eu não consigo, é aquela situação, eu não consigo determinar quem é o próximo número depois do 2. Então a minha ferramenta que eu tenho é cortar no 2 e depois eu deixo uma bolinha aberta para indicar que o 2 não faz parte. Embora o corte tenha sido no 2, o 2 não faz parte daquele intervalo. Esse intervalo aqui é um intervalo que é conhecido como intervalo aberto. Por que ele é um intervalo aberto? Porque nos dois cortes dele, as duas bolinhas estão abertas. E isso a gente pode fazer a notação assim. Essa notação é a que eu prefiro, que é a forma de colchete. Observa que esse colchete aqui está virado ao contrário, ou seja, o colchete está aberto em A e aberto em B. E isso significa que são números reais, que é o que está escrito aqui, tal que esse número vai ser maior do que o A, menor do que o B. Tá? Intervalos abertos. O intervalo fechado é quando eu der o meu corte, e esse corte, ele incluir o 2 e o 7, que é o meu exemplo numérico. Então, aqui,
o 2 faz parte, o 7 também faz parte, então a gente bota a bolinha fechada para dizer que esses extremos aqui fazem parte do conjunto, e a gente vai determinar esse intervalo fechado assim, ó, com colchete fechado, tá vendo? Fechado em A, fechado em B. Isso significa que esse número real, ele pode ser maior ou igual a A, menor ou igual a B, ou seja, ele pode ser A e B, portanto está fechado. E isso é só seguir a mesma linha de raciocínio. Por exemplo, esse intervalo C aqui é o intervalo fechado à esquerda e aberto à direita. Ora, ele está fechado à esquerda e está aberto à direita. Significa que o A aqui faz parte do conjunto, o B não. Observa que aqui, ó, na forma de representação do conjunto, ó, ele pode ser maior ou igual a A. Se ele pode ser igual ao A, ele pode ser o A. Menor do que o B, ou seja, ele não pode ser o B, então está aberto no B. Então, ó, olha aqui os colchetes, ó, fechado em A, aberto em B. Intervalo fechado à direita e aberto à esquerda, ou seja, está fechado aqui e aberto aqui. Então, ó, aberto em A, fechado em B. Semirreta esquerda fechada de origem B. Isso daqui significa o quê? É tipo assim, eu falo, eu quero um conjunto numérico que contenha os números que são menores ou iguais a 2. Se pode ser menor ou igual a 2, então aqui é o 2. E toda reta real, indo para o infinito, contém esses elementos que são menores do que o 2. Então, a gente diz que esse intervalo ele é fechado em B, porque aqui está fechado, e ele vai até o infinito negativo, né? Para lá é o sentido do negativo da reta real. Então, ele vai para o menos infinito. Esse é o símbolo do infinito. Todo mundo conhece esse símbolo. Uma coisa que é importante é que quando a gente trabalha com um extremo infinito, o nosso intervalo sempre fica aberto. Então, nunca vai ter intervalo fechado no infinito, tá? No infinito, o intervalo é sempre aberto. Então, aberto em menos infinito, fechado em B. Semirreta esquerda aberta de origem B. Então, é a mesma situação. A diferença é que o B aqui não faz parte do nosso conjunto, então vai ficar aberto em B também. Aberto em menos infinito, aberto em B. Aí a direita, então, se é para a esquerda, a gente está indo para o menos infinito. Para a direita, a gente está indo para o mais infinito, que são os infinitos, é o infinito de números positivos, né? Para lá, naquele sentido, vem o 100, 2.000, 1 milhão, 3 milhões, né? Para lá é o positivo e para cá é o negativo. E a reta real, né, se eu quiser colocar em forma de intervalo, é o intervalo que vai de menos infinito até o mais infinito, que é óbvio. Então, a gente vai ter que fazer esse exercício 73, 74 e 75, ok? E agora a gente vai falar sobre operação com intervalos. Operação com intervalos, a gente vai trabalhar com aquelas mesmas operações que a gente fez em sala de aula, de união, interseção e a diferença entre conjuntos. Esse complementar aqui, a gente não chegou a falar, então eu não vou falar dele agora, tá? Então, a gente vai falar sobre interseção entre dois conjuntos, união e a diferença entre dois conjuntos, tá? E com a mesma ideia. O que é interseção? São os elementos que pertencem aos dois conjuntos. O que é união? São os elementos que pertencem a um ou outro, né? Aqui tem que ser aos dois exatamente, né? Tem que pertencer a A e a B. E aqui a união é que pertence a A, pertence a B, pertence aos dois, é todo mundo. O A menos B é o quê? Você considera o conjunto A e tira quem pertence a B. E aqui é o quê? Você considera o B e tira quem pertence a A. Ou seja, você retira a interseção aqui entre eles. Resolução. Então, aqui ele deu dois conjuntos. O A, ele é um conjunto que ele vai do menos 1 a 1. Ou seja, ele é esse pedaço da reta. Nota que está faltando a bolinha aqui, ó. Isso aqui é uma bolinha aberta aqui. Bolinha aberta aqui. E o B é um intervalo que ele é fechado no zero
aberto no 5. Nota que está faltando uma bolinha aqui. Tá? Quando a gente vê um parênteses assim, aqui é intervalo aberto. Eu prefiro colchete aberto assim, tá? Prefiro colchete aberto. Mas isso aqui é um intervalo fechado no 0, aberto no 5. Então, bolinha fechada no 0, bolinha aberta no 5. O que é importante? Como a gente vai fazer comparação entre retas, é importante que essas retas estejam alinhadas. Então, aqui, o 0 está aqui, 2, 3, 4, 5, nos dois. Tá? Eles estão alinhados. Eu não posso botar o 0 aqui embaixo do 1. Ele tem que estar perfeitamente alinhado. Se eu tivesse no quadro, com certeza eu colocaria uns traços assim, né? Para dizer que ali é o 0, aqui é o 2, que é o mesmo 2 daqui. Tá? Então, eles estão perfeitamente alinhados. Tá? Aqui é o 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3 e assim sucessivamente. Tá? Então, o que acontece aqui? Nota que o nosso intervalo em questão é do menos 1 ao 1 e do 0 ao 5. Sendo que eu não quero a interseção, então eu quero o pedaço que faz parte dos dois conjuntos. E esse pedaço é exatamente essa região aqui. Vê se vocês concordam que é exatamente essa região. Essa região aqui ela pertence ao A e essa mesma região pertence ao B. Está notando? O que acontece é que o 1 aqui no A não pertence, é bolinha aberta. Se é bolinha aberta no 1, o 1 não pertence ao A, lógico, ele não vai pertencer à interseção. O 0, ele está dentro do intervalo do A e pertence ao B. Então, a interseção é fechado em 0, aberto em 1. Por que está aberto em 1? Porque o 1 pertence a B, tudo bem, mas não pertence ao A, porque ele estava aberto o tempo todo. Certo? Observa que aqui é bolinha aberta. Por isso que ficou aberto aqui. Se for a união, é a mesma coisa. Os conjuntos estão aqui, agora as bolinhas estão colocadas, né? A união B. Então, a bolinha aberta em menos 1, bolinha aberta em 1, porque o conjunto é aquele, né? De menos 1 a 1. O B é de 0 a 5. Então, como é que a gente faz a união? A união não é todo mundo. Então, a gente baixa aqui as perpendiculares aqui, ó. Ele vai ser do menos 1, então, até o 5. Sendo que o menos 1 não faz parte do A, nem do B, então ele não vai fazer parte da união. E o 5 não faz parte do B, nem do A, então ele não vai fazer parte da interseção. Então, quem é a união? É do menos 1 até o 5. Observa que esse pedaço da reta aqui, ele abrange os dois conjuntos. Esse pedaço aqui até o 0 são os elementos do conjunto B. E do 0 até o menos 1 é do conjunto A. Sendo que ele tinha aquela interseção aqui, né? Que esse pedaço aqui é onde que está nos dois conjuntos, que é exatamente a nossa resposta aqui, que era a interseção entre eles. Tá? O A menos B, o que é o A menos B? Você considera o conjunto A e retira todo mundo que é B. Então, o A, aqui já está faltando a bolinha de novo. Aqui é o A. O A é aberto em menos 1, aberto em 1. Só que do 0 até o 1 aqui, aberto em 1, ele é B. E eu quero A menos B. Tá? É como se eu falasse assim, eu quero todos os alunos da turma, menos quem sabe tocar flauta, por exemplo. Então, quem é da turma e que sabe tocar flauta não vai estar participando desse conjunto. Então, é isso. É todo mundo que é o A, né? É todo mundo desse grupo aqui. Menos quem tem essa atribuição de B aqui. Então, quem tem essa atribuição de B é de 0 a 1. Então, como eu estou pegando o A e estou retirando o B, ó, tira o B daqui só. Ó, o B começa aqui no 0. Ó. Aqui que ele começa. Então, eu vou tirar esse pedaço aqui, porque esse pedaço todo ele está no B. Então, o A menos B é do menos 1 ao 0. Só que o 0 pertence ao B. Então, o 0 não vai entrar no A menos B. Então, vai ficar aberto em menos 1, porque já era aberto, e aberto em 0,
Porque o 0 faz parte do B e eu estou retirando todo o B. E B menos A? B menos A, você pega o B, considera o B é do 0 ao 5 e você vai retirar quem faz parte do A. Quem faz parte do A? O A não tem essa interseção aqui? Então, eu vou retirar quem é A. Então, o B menos A é esse pedaço da reta que vai do 1 ao 5. O 5 já era aberto aqui, não tem problema nenhum. Agora, o 1, por que o 1 é fechado aqui? Ora, porque o 1 não faz parte do A. O 1 faz parte do B. Eu estou tirando o A, sendo que no A não tem 1 para eu tirar. Então, ficou 1 aqui, bolinha fechada, porque o 1 não pertence ao A. O 1 pertence ao B só. Tá? Aí, a gente vai fazer aqueles exercícios, né? 73, 74, 75, 76, 77 e 78, tá bom? Na próxima aula, a gente vai falar sobre coordenadas cartesianas, ok? Então, até a próxima. Estudem bastante e lavem as mãos.